Afasta o demónio. Agora, o senhor fala, por exemplo, uma pessoa que tem inveja, um vizinho, Sim. ou alguém e tal, mas essa pessoa que é atingida, por exemplo, uma situação de vizinho, de inveja, né? Certo. Geralmente essa pessoa é porque ela não reza, primeiro ponto. Sim. Mas se ela reza, ela pode ser atingida. A minha pergunta é essa. Mas isso não seria tipo, pensando assim, diminuir um pouco tipo do poder de Deus? A pessoa não Sim. buscou nada, ela é atingida por uma coisa, por osmose, por alguém que vítima. faz, ela é uma vítima. É uma vítima. Então, não seria um pensamento, mas a pessoa é vítima, ela não buscou isso. Mas ela não buscou, mas por ela não estar na graça de Deus, é uma vítima fácil. Deus permite aos anjos bons e maus bastante liberdade, né? Os nossos anjos da guarda nos ajudam, nos defendem em coisas bem concretas, mas também é possível invocar o demónio e pedir-lhe ajuda e conseguir muita coisa. É possível, por isso os bruxos têm tanto sucesso, desde que o homem existe, desde que a humanidade existe, que há magia, que há adivinhação. Desde sempre, em todas as religiões, todos os continentes do planeta Terra. Não tem um canto onde haja homens e não haja bruxo, adivinho, etc. Porquê? Porque é possível, com a ajuda dos demónios, conseguir muita coisa. Agora, a questão é, quando a bruxaria é feita contra alguém que caminha na fé e que está na graça de Deus, não funciona. E por isso, até tem casos, é curioso, tem casos de bruxos que se convertem. Por quê? Porque veem que o poder de Deus é mais forte. Né? Tem histórias bem curiosas, né? Eu partilho sempre a mesma, mas tinha um bruxo que eu penso que era na Venezuela, tem um testemunho no YouTube muito interessante. Ele já estava quase, só faltava o sacrifício humano para ele subir ao grau mais alto, sacerdote satânico, né? Lá da seita, tem muitas variedades de seitas satânicas, e ele dizia, eu conseguia tudo com os sacrifícios que fazia. Ele conta como é que fazia, matava a galinha, né? E apareceu uma moça lá na zona dele, bonita, nova, e ele começou fazendo os encantamentos, isso para arranjar ali uma ligação. E pela primeira vez, ele conta, não estava funcionando. E ele ficou surpreendido. Porquê é que não funciona dessa vez? Né? E então começou-se aproximando discretamente da moça e acabou descobrindo uma coisa, que ela era católica e que acordava e ia à missa todos os dias de manhã. Rezava o terço de manhã e ao final do dia ainda rezava outro terço. E depois, no fundo, foi uma grande desilusão para ele perceber que no fim, o poder era limitado, né? E ele começou a fingir que era católico, indo na missa de manhã, para ver se... Não, para se aproximar dela, né? Tá. Para dar uma de gentleman, né? E então, o que é que aconteceu? Ele começou sentindo-se mal dentro da missa. É porque... E ela começou tendo pena dele, não sabia quem ele era, mas ele depois é que precisou de exorcismos e tudo, e no fim a conversão dele está ligada com o falhanço das bruxarias, no caso contra um católico, digamos, que vive na graça de Deus, né? Isso foi o clique. E há outros, até há um santo na história, cá no Brasil penso que também tem, há um livro que os bruxos usam muito, que é o livro de São Cipriano. O que é esse livro? Então, é um livro, porque o problema não foi escrito por São Cipriano, mas houve historicamente um São Cipriano, que era bruxo, que se arrependeu. Também foi uma história parecida com esta que eu contei, se arrependeu, depois tornou-se cristão e no fim terminou sendo bispo. E então este livro que existe é atribuído a São Cipriano só por questões, digamos assim, de marketing, para ganhar credibilidade, porque ele no fundo era alguém que percebia muito do mundo da bruxaria e que depois também se tornou um grande bispo. Então esse livro tem supostamente orações para nos defendermos contra os ataques do demónio, seria a parte de ser bispo, mas depois tem uma segunda parte de como se fazem as bruxarias, seria a parte do bruxo, não é? Pronto, o livro é mau, é todo mau, não é? Mas no fundo, lá nas minhas paróquias, lá nas minhas zonas, o povo usa muito esse livro para fazer os malefícios, né? Normalmente aquele do sapo, com a boca cozida. É daí que vem essas coisas? É daí. Então, pronto, isto para dizer que a maior parte dos malefícios não funciona, não é automático, não é? Vou fazer uma bruxaria, o vizinho vai ficar doente e vai morrer. A maior parte não funciona, porque Deus não permite, mas às vezes funciona, não é? E o que eu vejo na prática é, os católicos que vivem na graça de Deus, não tem que ter medo de nada, né? Não cola, né? Você está
mais que coraçado. Já fizeram contra o senhor? Está cheio de Deus. Já no outro dia eu entrei na sacristia, ia celebrar missa, e antes a senhora que foi limpar a sacristia apanhou um sapo vivo com a boca cozida debaixo do móvel onde estão os paramentos. Caramba! E a bruxaria do sapo da boca cozida é para matar a pessoa. É para matar a pessoa. Então é o mais pesado. É, uma bem pesada. Pronto. E então o padre ainda está vivo. Pronto, mas isto para dizer, é tranquilo, não é? Então outro testemunho, um testemunho de um padre que eu conheci, ele foi pregar em África. Em África tem muita magia, muita superstição, etc. Então na aldeia onde ele estava pregando, um retiro também da renovação bem forte, apareceu uma bruxaria feita com a cabeça de uma vaca ou assim. E o povo de lá entrou em pânico, porque eles têm medo, né? E então o padre disse, isso não tem problema nenhum. Ele foi lá e pegou na cabeça e jogou fora. E as pessoas entraram ainda em mais pânico. Padre, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer. Ele não morreu e o retiro foi um sucesso, não é? Portanto, isto para dizer, a gente nos exorcismos vê como só Deus é Deus. Mas o que eu queria entender, até para o pessoal também que a gente não fala só com católico, só com cristão, né? Que a magia, então, ela existe, porque tem muita gente que minimiza, né? Sim. Macumba, pode chutar macumba. Então existe o mundo espiritual. Certo. Existem pessoas que acessam esse mundo espiritual. Certo. Para coisas ruins. Certo. E a nossa proteção, a gente tem uma proteção que naturalmente barra essas coisas chegarem até a gente. Mas, se a gente estiver enfraquecido em alguns pontos, pode ser atingido. Isso. Basicamente é isso. E vou dar um exemplo até bíblico para reforçar que é possível fazer mal com a ajuda do demónio. No Antigo Testamento, na lei de Moisés... Mas essas pessoas também pagam, essas pessoas que fazem o mal, tem um preço para elas também, para o espírito delas, não tem? É o inferno. Exatamente. É um precinho. É um precinho bem caro. Baixo. Você pode conseguir dinheiro, pode conseguir em 24 horas aquela garota. Não vai durar. Exato. A fatura... É uma troca que não vale a pena. Não. E também não há verdadeira felicidade, como eu dizia no início, sem amar a sério a Deus e os outros, né? Quem vive para si é triste, é uma pessoa vazia e triste. Então, voltando atrás, no Antigo Testamento havia uma pena de lapidação, ou seja, apedrejamento até à morte, para quem fosse apanhado a fazer bruxaria. Se a bruxaria fosse uma coisa inócua, não faria sentido uma pena tão grave. Exato.